Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício? Industrialmente, o clorato de sódio é produzido pela eletrólise da salmoura aquecida, ou seja, a salmoura tá até em relação aqui, ó, solução aquosa saturada de cloreto de sódio, mas a gente tá vendo clorato, tá? Tem diferença. Em uma cuba eletrolítica, de tal maneira que o cloro formado no anodo se mistura e reage com o hidróxido de sódio formado no cátodo, beleza? A solução resultante contém cloreto de sódio e clorato de sódio. Pois muito bem, vai sobrar cloreto de sódio em relação a isso. Não é eletroquímica que a gente quer saber aqui, a gente quer saber solubilidade é outra coisa, tá legal? Então não precisamos nos preocupar com eletroquímica agora, tá? Então nós temos aqui, ó, 2 mols de cloreto de sódio em água fornece 1 mol de gás cloro mais 2 mols de hidróxido de sódio mais 1 mol de gás hidrogênio. Isso que ocorre como ele está falando aqui, ó, no anodo, tá? E nós temos aqui, ó, no cátodo vai ser formado o quê? Vai reagir o gás cloro com o hidróxido de sódio. Então, 3 mols de gás cloro com 6 mols de hidróxido de sódio forma 5 mols de cloreto de sódio. Tá vendo que ele volta a ser formado um pouco. Mais 1 mol de clorato de sódio mais 3 mols de água. Beleza, ótimo. Então nós temos o gráfico aqui, ó, tá vendo? Pessoal, o cloreto de sódio quase não sofre, né? Vamos colocar entre aspas, quase não sofre solubilidade, né? Não interfere na solubilidade dele com um aumento ou diminuição da temperatura. Tem um pouquinho, mas tá vendo que é praticamente uma reta, tá? Já o clorato de sódio já tem uma diferença gigantesca. Então tá vendo como aumenta só pela fórmula também em relação, aí já é outros 500, né? Outra coisa, ele tem uma maior solubilidade, tá? Então aqui, ó, ao final de uma eletrólise de salmoura, retiraram-se da cuba eletrolítica a 90 graus Celsius. Então vamos, ó, vou até fazer um risquinho aqui pra gente ter uma noção. 310 gramas de solução aquosa saturada, tanto de cloreto de sódio quanto de clorato de sódio. Então nós temos uma mistura dos dois sais, supondo que a gente não consegue distinguir em questão de coloração. Tá? Essa amostra foi resfriada a 25 graus Celsius, ou seja, partimos de 90 graus até 25. Então tá mais ou menos aqui, ó, entre 20 e 30, mais ou menos, né? Aqui, ó, mais ou menos. Ocorrendo a separação de material sólido, ou seja, a gente está numa temperatura alta, abaixamos a temperatura, houve o quê? Houve corpo de fundo. Pela temperatura, houve uma diminuição de solubilidade desses sais. Em maior quantidade, clorato de sódio. Tá? Então aqui ele está perguntando, ó, quais as massas de cloreto de sódio e de clorato de sódio presentes nos 310 gramas da amostra retirada a 90 graus Celsius? Explique. Pois muito bem, pessoal, não é tão difícil. Por quê? Então vamos responder aqui, ó. Então todos esses espaços em branco aqui, a gente vai colocar nas respostas. Tá legal? 90 graus Celsius, pessoal, tá vendo que retiramos uma amostra, ou seja, da solução. Solução nada mais é que o quê? A massa dos solutos, nesse caso, desse exercício, mais a massa do nosso solvente, a gente vai ter a massa de uma solução. Então, ele tá falando o quê? Qual a massa de cloreto de sódio e clorato de sódio presentes nessas 310 gramas? Pessoal, em 90 graus Celsius, nós conseguimos dissolver quanto de cloreto de sódio? Ó, não é 40 gramas? Lembrando que, tá vendo que é a solubilidade gramas de sal, ou seja, gramas de soluto, por 100 gramas de água. Então, a gente já tem uma coisinha aqui. O que a gente pode ter noção, pessoal? Tá vendo que a 90 graus Celsius, o cloreto de sódio consegue ser dissolvido em 40 gramas, ou seja, 40 gramas de cloreto de sódio, nós conseguimos dissolver em 100 gramas de água a 90 graus Celsius. Já tá uma dica aí, ó. Esse dado de 100 gramas, a gente já pode adotar ele. Porque nós temos, ó, 310 gramas de solução, lembra que eu falei? Nós temos
100 gramas de água nele. Por quê? Ó, se nós temos 100 gramas de água, sobrou quanto? 210 gramas do restante, certo? Se a gente consegue dissolver no máximo 40 gramas de cloreto de sódio, então vamos colocar aqui, 40 gramas de cloreto de sódio. NaCl, tá? Pessoal, se nós fizermos essa conta, 100 gramas de água, 40 gramas de NaCl, que é o cloreto de sódio, nós temos 140 gramas no total. O restante vai ser de quanto? De clorato. Porque, tá vendo que 90 graus Celsius, nós conseguimos dissolver 40 gramas de cloreto de sódio em 100 gramas de água e... Tá vendo? Só acompanhar aqui na linha dos 90 graus, essa linha que está entre 160 e 180, que é 170 gramas. Então, nós conseguimos dissolver, nessa amostra de 310 gramas, nós temos 100 gramas de água, 40 gramas de NaCl e 170 gramas de clorato de sódio. A soma de todas essas massas vai dar quanto aqui, pessoal? 100 mais 40, 140, mais 160, mais 170, né? Desculpa. 310 gramas. Tá vendo? Sim, pode se tornar uma pegadinha? Pode se tornar uma pegadinha em relação a isso. Claro, é um pouco de falta de atenção que a gente tem, às vezes, para interpretar o que tá falando. Porque a gente vai chegar e vai falar assim, não sei quanto que tem de água nesse caso. Tá vendo? A gente pode partir no gráfico. Por quê? Lembra que eu sempre tô falando em todos os exercícios aqui na playlist. Se baseiem em 100 gramas de água, tá? Sempre, massa do soluto ou massa do sal dissolvida em 100 gramas de água. Tá legal? Então, o que tem aqui, Descobrimos que temos 100 gramas de água, 40 gramas de NaCl e 170 gramas de clorato de sódio. Então, explique. Acabei de explicar. Porque referente a 90 graus Celsius, nós temos essas quantidades de massa. Tá certo? Então, pois muito bem. Respondemos a A aqui. Só vou fazer um espacinho aqui para que a gente consiga responder a B. Tá? Então vamos lá. No sólido formado pelo resfriamento da amostra a 25 graus Celsius, ou seja, a gente está baixando a temperatura, qual o grau de pureza, porcentagem em massa do composto presente em maior quantidade? Então vamos lá, pessoal. A 90 graus, nós temos 40 gramas de NaCl e 170 gramas de clorato de sódio. Pois muito bem, então a gente já tem essa concepção. Tá? Então vamos aqui, vamos adotar, vou colocar NaCl, que a gente vai analisar. A gente tem que ver o quanto fica, tá? No início, a 90 graus Celsius, nós temos 40 gramas de cloreto de sódio. Quando abaixamos para 25 graus Celsius, pessoal, olha aqui, dá em torno, tá vendo que essa pontinha aqui, é 30 gramas. Aqui, pessoal, nós vamos ter em torno de uns 38 gramas. Mais ou menos 38 gramas. Tá legal? Porque se nós pegarmos em relação a isso, ao gráfico, né? Tá vendo? Nós temos aqui, abaixa um pouquinho a solubilidade dele. Em torno de 38. Ah, mas se eu colocar 37 vai dar errado? Não, vai dar muito próximo. Por quê? Porque ele tá levando em consideração que a gente pode ter essa margem de erro. Mas vamos colocar 38 gramas. Então, quando nós abaixamos, nós tínhamos 40. Abaixou para 25 graus Celsius. 25 graus Celsius dissolve 38 gramas de cloreto de sódio em 100 gramas de água. Então, vai me dar um precipitado, vai me dar um corpo de fundo. Como que a gente calcula aqui? A gente calcula dessa forma. A 90 graus Celsius, nós tínhamos 40 gramas menos
38 gramas. Quanto que precipitou? Ou seja, quanto que foi de cloreto de sódio para o fundo, aquele corpo de fundo? 2 gramas. Tá vendo como é muito pouco, pessoal? É muito pouquinho. Tá? E agora, do nosso clorato de sódio. Nós não tínhamos 170 gramas a 90 graus? Olha lá, 170 gramas a 90 graus. A 25, pessoal, ó, tá bem aqui, ó. Se a gente colocar, vai dar mais ou menos aqui, ó. Um pouquinho acima de 100. Um pouquinho. Então, a gente pode colocar quanto, mais ou menos, aí? 102 gramas. Ah, mas se eu colocar 100, vai dar errado? Vai dar uma margem de erro baixa, mas acredito que o vestibular aceite. Por quê? Porque quanto que é? É acima de 100, mas quanto? Ele não tá dando um número concreto, né, ali pra gente se basear. Por que 102? Eu tô tirando isso uma ideia, tá? Acima, para não ficar tanto, 102 gramas. Me sobrou quanto aqui, pessoal? Não me sobrou 68 gramas de clorato, tá? Então, quando nós fizemos essa queda dessa temperatura de 90 para 25, nós fomos tá vendo, ó, cloreto de sódio. Tínhamos 40 gramas de cloreto de sódio dissolvidos e a 25 nós tínhamos apenas 38. Então, quanto que foi para o fundo? 2 gramas. Clorato de sódio, nós tínhamos 170 gramas dissolvidos e foi até 25, mais ou menos 102, que era o máximo que conseguiria ficar dissolvido. Então, quanto que caiu? 68. Tá? Então, quanto... Ó, olha agora, ó, presta atenção. Olha quanto ficou de corpo de fundo. Não ficou a soma dos dois? Eu não consigo distinguir. Os dois são sólidos brancos. Já tô afirmando aqui. Não dá pra gente distinguir o quanto que eu tenho. Claro, referente ao cálculo, sim. Mas a gente vai conseguir separar cloreto de sódio com clorato de sódio? Difícil, né? Então, ele quer saber o quê? Ó? No sólido formado, que é a soma de cloreto de sódio e clorato de sódio, pelo resfriamento da amostra a 25 graus Celsius, qual o grau de pureza em porcentagem, né? Em massa, do composto presente em maior quantidade. Ou seja, pessoal, se nós somarmos aqui, ó, eu não vou ter 70 gramas. 70 gramas não é todo o meu sólido? Aquele sólido que se depositou? Sim, eu tenho 100% dele. Então, eu tenho 100% de sólido. Em maior quantidade. Quem é em maior quantidade? Não é o clorato de sódio? Eu tenho 68 gramas. Qual a porcentagem que vai me dar? X. Então, ó. Regra de 3. Eu vou descobrir a porcentagem, ou seja, o grau de pureza em porcentagem do composto ou do sal em maior quantidade. Tá legal? Então, vai ficar assim, ó. Não vai ficar, ó. 70 x que é igual 68 vezes 100. 70 tá multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Então, não vai ficar aqui, ó, x igual. Nesse caso, pessoal, é fácil fazer o cálculo, né? 68 vezes 100, ó, só acrescentar 2 zeros. Então, dá 6.800. Dividido por 70. Cortei um zero, cortei um zero. Quanto que é 680 dividido por 7? Pega a calculadora. Aqui a gente pode pegar a calculadora. Então, pega aí. 680 dividido por 7 vai me dar em torno, se nós arredondarmos, né, para 2 casas após a vírgula, vai nos fornecer 97,14% de... Só para acrescentar aqui na resposta, tá? De clorato de sódio, que é o nosso composto de maior quantidade. Certo, pessoal? Então, ó, recapitulando, só para a gente terminar de explicar aqui. 40 gramas de cloreto de sódio, ele está dissolvido em 90 graus Celsius, em 100 gramas de água. A 25, a gente só consegue dissolver 38, ou seja, 2 vai para o fundo, tá?
Clorato de sódio, 170, que é o que a gente consegue dissolver em 90 graus Celsius a 100 gramas de água. E a 25 a gente só consegue um máximo de 102. Quanto que foi pro fundo? 68. Tá? Então, sabemos que tem maior quantidade de clorato de sódio. No total, eu tenho 70, que equivale a 100%, que é todo o meu sólido ali, vamos dizer. Se eu tenho maior quantidade de clorato de sódio, quantos por cento ele vale? 97,14. Então, vamos lá. Se ele já vai perguntar aí, ó. A dissolução em água do clorato de sódio libera ou absorve calor? Explique. Pois muito bem, pessoal. Tá vendo que o gráfico, ele aumenta? Eu tenho uma curva que, conforme a temperatura aumenta a solubilidade do meu clorato de sódio, certo? O que isso significa através dos gráficos? Isso significa que, aumentando a temperatura, aumentando a solubilidade do clorato de sódio, o clorato de sódio está absorvendo essa energia externa, né? Porque a gente está aquecendo o sistema, ele absorve essa energia externa para solubilizar maior. Ter uma solubilidade maior, né? Melhor dizendo. Então, a dissolução em água do clorato de sódio libera ou absorve calor? Absorve. Ponto. Agora a gente vai explicar. Entendeu? A gente pode explicar dessa mesma maneira, né? Com um aumento de temperatura, aumenta a sua solubilidade. Por absorver calor, vamos dizer assim, né? Por absorver calor. Então, absorve. Com um aumento de temperatura, só deixa eu ver se não ficou em cima do... Ah, não. De temperatura, vírgula, a um aumento de solubilidade. Certo? Porque ele absorve. Então, para ele solubilizar e se ionizar, ele acontece exatamente essa encrenca aí. Tá certo, pessoal? É um exercício relativamente, vamos dizer assim, chato. Ele não é tão difícil, ele é chato. Porque a A que mata a gente. Depois que faz a A, fica mais tranquilo, porque a gente descobre as massas dele. Certo, pessoal? Então, sem mais delongas, curta e se inscreva no canal Exatamente Matemática com a professora Dinan, tá ficando show de bola, dá essa força aí pra gente. E curta, comente e compartilha esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, que todo vídeo novo que eu postar vocês serão notificados. E se tiver alguma dúvida ou queira que eu responda algum exercício em específico, é só colocar aí nos comentários, que assim que visualizar, eu já tiro a dúvida de vocês e faço um vídeo de questão. Tá certo, pessoal? Então, aquele abraço, valeu!